Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos. Estamos em tua presença, ó Deus, obrigado por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua igreja, por esta família maravilhosa, Senhor, que participamos. Ó Deus, obrigado, meu Senhor, pela bondade, a fidelidade na tua casa. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos idosos. Obrigado, meu Senhor, pelos meus jovens irmãos. Obrigado, meu Senhor, pelos meus filhos na graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por toda a tua igreja. Obrigado pelos que conhecemos e amamos, nos relacionamos. Obrigado, Senhor, pelos que não conhecemos, mas sabemos que tu os conhece e os ama. Ó Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso, estenda, Senhor, a tua destra sobre a igreja, guardando esta geração, operando poderosamente, Pai. Deus fiel, Senhor da glória, Deus todo-poderoso, ajuda-nos, ensina-nos a tua grandeza e bondade, meu Senhor, para que possamos andar em fidelidade. Deus bendito, Deus todo-poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Bendito seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta, vamos meditar na palavra de Deus, aprender juntos, crescer. Este é o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo, desde que começamos há 33 anos, é comunicar a palavra, trazer a mensagem da palavra de Deus de alguma forma, para que os nossos irmãos tenham a edificação, recebam a edificação, possam buscar e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu comecei na nossa escola em 88, tudo tão pequeno, tudo tão limitado, eu continuo praticamente do mesmo tamanho, pequeno e limitado, diante da grandeza, diante da profundidade que é a palavra de Deus. Se naquele tempo se fazia necessário trazer a mensagem da palavra de Deus, imagine agora, os cultos praticamente viraram enlatados. É tudo programado, uma coisinha aqui, uma coisinha para cá, uma coisinha para ali, e o Espírito Santo, se quiser, que aguarde do lado de fora. É a realidade brutal em quase todo lugar onde se vai. Então, agora é que eu tenho disposição, extrema disposição, pronto para viver, morrer, fazer, deixar de fazer, pronto para fazer até o último minuto da minha vida. Decisão absoluta. E hoje nós vamos meditar no Salmo 72. O programa Glória ao Justo sempre se pautou por este caminho, o caminho do louvor, o caminho da exaltação, da glorificação ao Senhor. Salmo 72, versículos de 1 a 7, e no mesmo Salmo, no mesmo capítulo, os versículos 12 a 14. Então vamos ler, orar, meditar e aprender juntos. Bendito seja para sempre o nosso Deus. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada. Ele, como os chuveiros, umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá.
enquanto durar a lua. Versículo 12. Louvado seja Deus, porque Ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Louvado seja o Senhor para sempre. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação, pela leitura em tua palavra santa. Obrigado pela igreja, pelos nossos irmãos, os nossos ouvintes, ajudadores. Obrigado, Senhor. Abençoa o teu povo na cidade, no campo, guarda os que estão conosco neste horário, guarda os que terão contato com as nossas publicações. Querido Senhor, nós te pedimos tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, é uma bênção maravilhosa quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus. Eu escuto sempre, eu mesmo disse muitas vezes no passado, e hoje eu escuto dos outros. Mas eu não sei, eu não posso, eu não tenho, eu sou... E eu relutei durante um período da minha vida. Eu achava que era suficiente ser apenas um professor. Na escola bíblica dominical, me dediquei bastante para isto, e fazia isto com muita alegria e para mim era muito. Acontece que o Senhor tinha me dado um pouco de habilidade e eu poderia fazer muito mais. Então, meus queridos, eu me dispus, respondendo sim ao Senhor, e estamos aqui. O Salmo é um cântico. Os salmos são cânticos. O saltério, não conhecemos muito bem, os próprios judeus possivelmente não têm tanto conhecimento de como se cantavam os salmos na antiguidade, pela realidade dos judeus ter ficado muito tempo sem templo, sem Deus, no aspecto de louvar com regularidade e sem a sua pátria. Mas a verdade é que os salmos eram cantados na reforma do século XVI. Muitos reformadores tiveram iniciativa parecida, entre eles, entre os calvinistas, o próprio João Calvino, que metrificou muitos salmos, e louvando a Deus, aquele grupo, aquela igreja grande que cresceu demais na Escócia, na Europa inteira e nos outros países, aqui no Brasil inclusive, louvaram a Deus com salmos e hinos, o nome do inário deles no passado. Bom, este Salmo 72 começa com uma súplica: ó Deus, dá ao rei os teus juízos, e ao filho do rei, e a tua justiça ao filho do rei. É uma súplica. Muito embora eles cantassem estes salmos, assim como Calvino metrificou e cantaram por muito tempo, talvez ainda hoje cantem alguma coisa com base neste salmo, mas a verdade é que eles queriam, pediam, desejavam que houvesse justiça na terra. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos. Uma das coisas mais horrendas que existia no passado e existe hoje são juízes iníquos. E o rei era o maior juiz da nação. O rei tinha poder de vida e morte e, além de constituir juízes dentro do reino, ele também julgava principalmente as causas, digamos,
mais graves. E esta súplica é para que o rei não cometa injustiça. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos, que o rei não seja iníquo. O rei era um ungido de Deus. Ungido de Deus, iníquo é uma tragédia. Dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, e que o sucessor tenha exemplo, tenha condições, tenha também a capacidade, o temor para fazer justiça. Porque o rei julgará, ele julgará ao teu povo com justiça, isso estando revestido da graça de Deus. Julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Uma coisa interessante nisto, meus amados, é que, principalmente no nosso país, toda a utilização da justiça é vinculada ao poder monetário, ao poder econômico de alguém. Quem pode constituir advogados vai ter acompanhamento, e quem não pode fica à mercê de mofar nas prisões e tem uma história de uma defensoria pública que publicamente não funciona. Então, o pedido, o clamor é para que haja justiça na terra. E o que está em vista aqui no ungido de Deus, que é o profeta, o salmista, é o ungido de Deus, que é o rei. E como é que aplica isso aqui, por exemplo, a nosso Senhor Jesus Cristo? Porque se o rei é ungido, se o sacerdote é ungido, se o profeta é ungido, Jesus reúne as três condições. Ele é profeta, sacerdote e rei. Muito embora não tenha exercido a realeza, a justiça como rei, Jesus não reinou fisicamente, humanamente, mas profeticamente ele é rei. Jesus não foi um profeta como Jeremias, ou Isaías e outros para ser consultado e escrever e deixar um tratado, mas Jesus era profeta e todo mundo pôde atestar que ele era profeta. Falava com Deus, falava de Deus, falava para Deus. No versículo 4 diz que ele julgará os aflitos do povo, referindo-se ainda ao ungido, que no Salmo é o rei. Ele julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, ou seja, ele não é um aventureiro, ele não trata por interesse, ele não faz para ganhar. Ele salvará os filhos do necessitado. E neste mesmo versículo de número 4 diz: e quebrantará o opressor. Não tem nada mais justo e mais digno diante de Deus do que defender e favorecer o indefeso. O sujeito não tem dinheiro para se defender, não tem ninguém para dar uma palavra por ele. Este é o que Deus se interessa. Este é o que Deus tem interesse, é por esta vida que Deus realmente se move. Foi por isto que Jesus veio, para se mover em todas as direções para alcançar este necessitado. Ele julgará os aflitos do povo, salvará os filhos dos necessitados e quebrantará o opressor. Ele afugenta o perverso, quebrantará o opressor. Havendo todas estas diretrizes do Espírito, haveria temor. O versículo 5 diz: temer-te-ão todos os que estiverem envolvidos,
Todos os que estão envolvidos, o povo, os filhos dos necessitados, os pobres, o opressor, todos reconhecendo esta autoridade de Deus na vida do ungido. Aí o resultado no versículo 5, temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua. Ou seja, haverá paz nos seus dias, haverá prosperidade nos seus dias, haverá a bênção de Deus. Ainda diz aqui no versículo 7, nos seus dias florescerá o justo. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá, enquanto durar a lua, o tempo todo. É maravilhoso, é uma bênção meditar, saber que Deus trata assim com o seu povo. É uma bênção saber que Deus providencia o que é necessário ao bem-estar do seu povo. No versículo 12, diz, porque ele livrará ao necessitado quando clamar. Ele não é um poder aleatório que ande buscando pobres, miseráveis, necessitados, arruinados. Não. Estes devem recorrer pela sua necessidade, pela sua carência, porque ele livrará ao necessitado quando clamar. É necessária humildade da minha parte, da tua parte. É necessário que o necessitado demonstre fé, se interesse, busque a presença de Deus, clame ao Senhor para receber essa maravilhosa assistência em forma de unção, de instrução. É grandioso. Como também é o aflito. Eu acho maravilhoso esta palavra, porque é o Altíssimo se voltando para os que não têm nada. É o Rei da Glória se voltando para os carentes da terra. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar. Necessitado. Ao necessitado. Como também ao aflito. Nem todo aflito é necessitado. A aflição, as pessoas são afligidas, às vezes, no alto da sua prosperidade. Aliás, uma das coisas terríveis é você saber que o indivíduo tem tudo e não desfruta de nada, não tem paz, não tem saúde, não tem ambiente, não tem família, não tem nada. Às vezes tem família e parece ser melhor se não tivesse, porque é tudo arruinado, destruído por ausência de Deus, ausência de paz. Não tem nada. Aí, o ungido de Deus aqui expressa esta forma de ajuda. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude, ao desamparado, abandonado, desamparado. Aqueles que não têm a quem recorrer, não tem socorro, não tem recursos, não confia em si porque não tem com que, não pode.
Aí no versículo 13 diz: compadecer-se-á do pobre e do aflito. Sempre está aqui o alvo de Deus: o pobre, o aflito, o necessitado, as almas sequiosas. E quantos têm tudo e têm uma aflição tão grande que não tem prazer em viver? Tenho feito visitas, tenho conhecido pessoas que conquistaram tudo que parecia fazer feliz e continuam sem felicidade alguma. Inseguras, infelizes, tristes, escravas, presas numa espécie de labirinto da fé inútil. Não se desvencilha daquele passado perverso. Terrível. E o profeta de Deus diz, falando do ungido de Deus: compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados, libertará as suas almas do engano. O engano, meus amados irmãos, faz mais vítimas que a guerra. O engano faz muitas vítimas. O engano é o maior desastre da classe alta. Domina total. A maioria absoluta, a esmagadora maioria das classes abastadas são vítimas do engano. Engano externo e engano interno. O engano que tem solução porque tem recursos. Este até cair por terra é terrível, demora muito. Mas enquanto este engano não cai por terra, tem outro engano que é a muleta da perversidade espiritual. Sujeito que constrói, que doa, está perto de morrer, perde o interesse porque não dá para levar a terra que tem. Aí doa para um ídolo maligno. E aonde era sua casa triste, sua vida triste, a sua infelicidade crescida, vai ser a alegria para mortos, para moribundos e infelizes. Quem sabe enquanto o sol durar. É uma tragédia. Mas aqui o versículo 14 diz: ele libertará as suas almas do engano e da violência. E quando alguém o ama, quando alguém rompe essa teia cruel, quando alguém rompe esse engano, esse labirinto do engano, e venha mesmo morrer, diz o texto, precioso será o seu sangue aos olhos dele. Se alguém morrer ao serviço de Deus, se alguém morrer pelo testemunho do Senhor Jesus, ainda tem como prêmio a consolação e a bem-aventurança da presença permanente do Altíssimo. Que Deus nos ajude, nos ensine, nos abençoe, que possamos crescer
permanecer sendo fiéis. Vamos orar. Orar pela Igreja de Jesus. Neste mundo hostil, o mundo não trata bem o povo de Deus e jamais o tratará. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão estendida sobre a igreja. Continua, Senhor, nos ajudando, nos ensinando, nos guardando. Continua, Senhor, nos dando a sábia direção, a santa direção no que fazemos. Pai bondoso, guarda os meus irmãos, nossos ouvintes, ajudadores, intercessores, e abençoa, Senhor, esta geração da tua igreja, encorajando cada um, ó Pai, para que o testemunho seja verdadeiro, seja autêntico, seja, Senhor, um testemunho que fale por si a respeito da nossa esperança, da nossa confiança. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.